Dia de gravar sobre uma leitura que eu gostei demais, então um dia feliz. E hoje vamos conversar sobre Noite de Natal do Gogol. O Gogol se tornou um dos meus autores favoritos da vida. Eu não tinha lido nada dele até esse ano de 2025 e consegui corrigir isso, não só tendo a experiência de lê-lo, mas também chegando à conclusão que ele entrou aí para os meus top 5, agora top 6 autores e autoras, né, na lista de favoritos da vida aqui, na minha lista pessoal. Então eu estou muito feliz de trazer mais um vídeo aqui sobre as histórias que a gente tem nesse livro, né, nessa coletânea aqui que a Editora 34 preparou pra gente. Então já temos aqui no canal vídeo para o Capote, Capote, Nariz, Diário de um Louco e agora Noite de Natal. Acabei a leitura hoje, dia 27, estou gravando esse vídeo. Se tudo der certo, em breve, amanhã, vocês já estão aí com a resenha certinha no canal. Então a gente vai falar sobre Vakula, Osanna, Soloka e uma das figuras centrais aqui dessa história, que é o Diabo. Então essa história, ela, como não poderia deixar de ser, ela traz aspectos muito irônicos e sarcásticos que só o Gogol consegue trazer pra gente. Além disso, a gente tem também acesso de novo ao folclore ucraniano, né? Então, nessa história a gente tem acesso por conta do título, a gente já consegue imaginar que é muito mais voltado para o Natal. Então, nas outras histórias dele que a gente teve acesso aqui, a gente também teve acesso a aspectos culturais da Ucrânia, né, da Rússia, mas aqui o Gogol acaba entregando mais detalhes sobre o período de Natal. Então, a história começa na véspera de Natal e a gente vai conhecendo os personagens dessa novela aqui, né, aqui nessa minha edição. Acho que foram por volta de 50 páginas, mais ou menos, né, que a gente acompanha aqui os personagens. E então a gente começa a história sabendo que o nosso pintor aqui, ele é referenciado como pintor em grande parte da obra aqui da história, mas também bastante como ferreiro. E estamos falando, obviamente, de Vakula, um homem apaixonado pela Osanna e vai mover céus e terras para conquistar essa moça, né? Super caprichosa, que quer ali um sapatinho bem chique, que pertence a czarista, né, ou czarista, a sua grafia que muda, mas o significado é o mesmo. Então vamos lá, né, joguei aqui bastante informação, vamos fazer aí um apanhado geral. Começando do começo, a história, ela inicia com o Diabo sabendo que ele virou chacota nessa cidade, na Ucrânia, porque o Vakula pintou ali, fez uma arte, né, na igreja local. Aqui tem bastante referência à igreja ortodoxa russa, né, que pelo que eu pesquisei também era onde a família do Gogol e ele mesmo frequentava, né, as raízes dele é ali na igreja ortodoxa. Então o Diabo ele fica sabendo que ele virou chacota, porque o Vakula pintou ali uma arte do inferno, né, ali no dia de São Pedro, e nesse inferno as pessoas que estavam ali no inferno naquele momento conseguem se libertar. E o Diabo ele fica meio perdido ali e acaba perdendo o seu poderio, né, de fazerem as pessoas sofrerem ali no inferno ad eterno. Então por isso ele vira chacota, ele fica enfraquecido, né, o Vakula ele coloca um diabo extremamente sem poderio algum nessa arte, e é assim que a gente começa a entender o porquê que o diabo, né, começa a perseguir o Vakula aqui. Então ele fica arquitetando, né, o diabo ele fica pensando o que ele pode fazer para atingir o nosso protagonista. Acho que a gente pode chamar o Vakula como protagonista aqui da história. E a primeira ideia que o diabo tem é: vou roubar a lua. Hoje é véspera de Natal, amanhã é Natal, eu quero pegar uma peça aqui, não só no Vakula, mas em todo mundo dessa cidade que tá fazendo pouco caso, né, de mim, ali o diabo pensando isso. E então esse pessoal tá tirando chacota de mim, beleza, eu vou lá e vou roubar a lua. Ele vai, rouba a lua, coloca dentro de um saco, né, e começa a história dessa forma. Depois ele também quer tentar o Vakula, porque ele sabe que o Vakula ele tem interesse, né, amoroso na Osanna,
E o diabo, ele tenta fazer de tudo, né? Fica fazendo de tudo ali pra atrapalhar a vida daquelas pessoas naquela cidade. As pessoas naquela cidade, né, elas são demonstradas pelo Gogol como pessoas de diversos e quase infinitos defeitos, assim. Então, todo mundo briga, um quer passar a perna no outro, eles levam uma vida muito sofrida, então na época do Natal ali as pessoas elas ficam atrás de comida, assim, desesperadamente, o que vai trazer um descolamento, né, e um paralelo muito oposto, né? Então, dicotomias muito fortes aí entre essa realidade nessa cidade, que o Gogol vai apresentando pra gente na história, com a realidade ali quando o Vakula ele consegue ir até onde o Kizar mora, ali com a Imperatriz, né, a czarista, e a gente passa a ver como eles vivem, né, com comida abundante e toda aquela desigualdade muito forte que o Gogol ele nos entrega nessas entrelinhas aí por meio, né, da história e dos diálogos e de como ele constrói quase uma caricatura assim para as pessoas e para os diálogos entre elas, né, pelas conversas ali entre eles. Então o Vakula ele consegue ir até essa cidade por meio do diabo, ou seja, o diabo ele tenta, né, por meio da mãe do Vakula, que é uma bruxa, né? Aqui falo que ela é uma bruxa e ela tem um monte de homens ali atrás dela, e isso demonstra uma outra parte ruim da sociedade, né? Os defeitos, os pecados deles, porque tem homens casados, né? Comprometidos que vão ao encontro dela também. Então o diabo tenta se aproximar dela para atingir o Vakula, se esconde ali em outro saco, né? E a própria bruxa, né, ela enfia os homens no saco para uns não saberem dos outros quando vão chegando na casa dela. E então tem esse paralelo com o Papai Noel que coloca o saco de presente nas costas. Nesse caso, ela coloca os homens nesse saco e depois o Vakula ele também ele sai por aí carregando um saco nas costas, mas com o diabo. Então, o diabo ele senta no ombro dele em algum momento e em outros momentos ele tá dentro do saco, né, desse saco aí que o Vakula carrega nas costas e vai até essa outra cidade tentar conseguir um sapatinho da czarista pra Osana. Porque a Osana, né, super ali mimada, ela fala que até casaria com o Vakula se ele trouxesse e conseguisse esse sapatinho aí pra ela. Então ele vai atrás disso. O diabo tenta fazer ali um acordo de vem da minha alma que eu te ajudo, mas o Vakula também, como não poderia deixar de ser ali todo preenchido de defeitos também, ele passa a perna no diabo. Então ele engana, né? O diabo tenta enganar ele e ele engana o diabo de volta e eles vão seguindo dessa forma. E aí, vou deixar aqui o alerta de spoiler, né? Que eu vou contar agora o final da novela, do conto aqui, da história. E o Vakula, ele realmente consegue, né, esse sapatinho, mas de novo, por essa história a gente passa por essas dicotomias, né, que eu comentei. Então, dessa diferença gritante entre a realidade dessas pessoas mais pobres e trabalhadoras ali, né, e da família do Kizar, né? Então, assim, com vestidos super chiques, aqui ele mencionar vestimentas e sapatos com ouro, então, assim, muito caro. E, de um outro lado, as pessoas passando fome na véspera do Natal e muitas famílias sem ter o que comer direito, né? É isso que a gente enfrenta aqui também, a gente é colocado de frente na história. Bom, no final, como eu comentei, né, ele passa a perna no diabo, o diabo sai super desacreditado ali da história. Eles têm a celebração, a missa ali, né, do dia 25. E também a gente tem aquelas diferenças, né, e diferenças pecaminosas ali dentro da sociedade, um falando mal do outro, né, maldizendo o Vakula, falando que ele morreu, e aí você tem a Osana também super preocupada, porque ela se dá conta de que ela estava sendo muito caprichosa com ele, mas conceber a ideia de que ele tinha morrido de fato, que nem o pessoal começou a inventar que tinha acontecido com ele, ela começou a ficar muito triste, né, pesarosa, até quis chorar ali na missa, mas depois
o Váculo acaba pedindo a mão dela, né, pro pai dela, que ao vê-lo enxerga ele já um cara bem vestido, e isso faz ele se inclinar a concordar em conceder a mão, né, da filha da Usana pro Vácula. Então você tem até no final esse aspecto de valorização do financeiro, né, e não do caráter de fato. Então você tem, né, no pano de fundo todas as características de folclore da Ucrânia no Natal, então as pessoas cantando ali na casa umas das outras. O Gogol entrega aqui pra gente muitas comidas, então bolinhos ali que são servidos com creminho. Então você tem bastante desse aspecto de fundo e com essa história meio fantástica, mas misturando todos esses elementos que eu trouxe pra vocês. Acho que tá muito claro aqui, né, na minha resenha, que eu gostei muito dessa história. Recomendo fortemente. Começou a chover, gente, ainda bem, porque tava muito quente. Mas eu vou finalizando o vídeo por aqui, então. Vocês vão ficar com um barulhinho de chuva, talvez, de fundo. E também com a minha recomendação da história de Noite de Natal do Gogol. E aqui nesse livro, nessa minha edição, da editora 34, nós temos ela como a quarta história. E aí só falta vir. Eu volto em breve e também compartilho com vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê em breve no próximo vídeo.